Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta ao primeiro Congresso de Conscientização do Abuso Narcisista aqui no Brasil. A gente já vem conversando sobre isso ao longo da semana, tem sido uma semana bastante intensa, com muito conteúdo, muita conversa. E assim, hoje a gente está aqui com a Cheyenne, ela vai se apresentar para vocês e tem aqui um monte de perguntas que eu quero fazer para a Cheyenne, né? Principalmente porque esse assunto ainda é muito pouco discutido no Brasil e muitas dúvidas acabam ficando sem resposta, né? Então, para ajudar as pessoas que estão nos assistindo a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou trazer para vocês as perguntas que eu mais tenho ouvido desde que eu comecei a estudar o tema sobre o abuso narcisista. Então, Cheyenne, muito obrigada por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda ao Congresso, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, por favor, se apresenta um pouquinho e depois a gente começa com as perguntas. Olá, Lilian, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar aqui do Congresso. É uma proposta bastante importante, né, da gente discutir sobre esse tema e fico feliz de poder contribuir, né, de alguma forma com essa disseminação de conhecimento. Meu nome é Cheyenne Von Arcosi, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, e eu trabalho principalmente na minha clínica com mulheres, né? Mulheres em processo de autoconhecimento, de construção de autoconfiança. Então, também tem muito a ver, né, esse tema dos relacionamentos com o que eu vejo na minha clínica. Sem dúvida. E uma coisa que eu tenho ouvido bastante, desde que eu comecei a estudar esse assunto também, né, é que as pessoas têm dificuldade de classificar, de identificar, sei lá, não vou usar a palavra diagnóstico, né, porque isso tem que ser feito por um profissional. Mas então vamos separar essa pergunta em duas partes, né? Primeiro, como é que os profissionais de saúde podem e como eles fazem para classificar uma pessoa com transtorno de abuso narcisista? E depois, se você puder falar um pouco assim, como é que a gente identifica, né, nós, pessoas normais, como é que a gente identifica que está convivendo, principalmente no ambiente familiar, com alguém que tem esse transtorno de abuso narcisista, Cheyenne? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Lilian. Você está perguntando a respeito do transtorno narcisista ou transtorno do abuso? Não entendi. O transtorno narcisista. Ah, tá. Então, como você falou, né, é importante a gente lembrar sempre que, assim, eu vou passar aqui algumas informações a respeito disso, mas que é importante a gente deixar o diagnóstico a quem estudou e se preparou para fazer isso, tá? Porque as ferramentas que a gente tem, elas são ferramentas muito vastas para diagnóstico de transtornos mentais, e é necessário ter um conhecimento dessas ferramentas para não acabar diagnosticando a pessoa erradamente, né? E essa questão do diagnóstico hoje em dia é algo também bastante complicado, que a gente vê muitos diagnósticos também sendo dados de forma errada, alguns transtornos sendo subdiagnosticados por vezes, né, por conta desses erros. Então, é importante frisar que, assim, tudo que eu passar aqui não é para... Claro que a gente faz relações, né, na nossa cabeça, quando a gente escuta, a nós mesmos, né, quando a gente estuda isso, a gente fica lendo e fica fazendo relação, fulano, ou eu mesma, nossa. Eu lembro que na aula de psicopatologia era um desespero, porque todo mundo achava que tinha todos os transtornos, né, que eram apresentados, mas... E Então, isso assim, é importante, porque é um alerta para a gente também, né? Não tentar fazer isso sozinhas, né? é, pois é sempre importante ter um acompanhamento profissional. Então, se você acha que talvez você esteja manifestando algum transtorno ou alguém à sua volta, né, é importante que você não se encarregue, se você não for um psiquiatra, se você não for psicólogo, de diagnosticar essa pessoa, né, mas levar essa pessoa a alguém que é competente para fazer isso, competente tecnicamente, né? Então, bem, vamos lá, voltando à sua pergunta, então, né? Quando essa pessoa, né, esse transtorno especificamente do narcisismo, né, a gente chega em algumas questões mais complicadas, porque normalmente essa pessoa ela não vai por livre e espontânea vontade para um psicólogo ou para um psiquiatra por conta do transtorno narcisista, né? Então, dificilmente a gente vai receber alguém falando, eu acho que talvez eu tenha esse transtorno, gostaria de, né, não é que nem quando é com ansiedade, que a gente recebe, eu sou muito ansiosa, acho que eu tenho transtorno de ansiedade. Muitas vezes nem é, tá, gente? Não chega a ser o transtorno, né, porque para se configurar como transtorno tem algumas especificidades,
mas não é que a pessoa perceba e ela vai por conta do sintoma, né? Porque justamente o sintoma tem a ver com essa não percepção. Então, normalmente o que acontece, né, muitas vezes é que essa pessoa ela chega por uma insistência de um familiar mesmo, né, ou por uma insistência do parceiro ou da parceira para poder se consultar, e aí a gente vai, a partir do acompanhamento dessa pessoa, a gente vai percebendo essas características e chega a ser esse diagnóstico, né, do transtorno de personalidade narcisista. Só que é importante também frisar aqui que existe uma questão dentro dos transtornos de personalidade, né, que a gente vai ter o transtorno em si, mas a gente também tem os traços, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter alguns traços da personalidade narcisista, mas não necessariamente se configurar enquanto um transtorno, né? Então, é importante também observar isso. E, mas, enfim, de novo, né, quem vai avaliar isso é o especialista, né? Nesse aspecto, por exemplo, eu conheço pessoas que são extremamente vaidosas e, para um leigo, o narcisista é aquela pessoa que se ama demais, que só enxerga a si mesmo no mundo e tal, que não é o transtorno de personalidade narcisista, que é isso mesmo que você falou, de repente são traços de narcisismo, mas que não se configuram propriamente num transtorno de personalidade, né, Cheyenne? Exatamente, Lilian. Eu trouxe aqui, eu montei um pequeno resumo, né, do que eu poderia trazer, e aí dentro disso eu separei a classificação diagnóstica, né? Você tinha me perguntado como é que os especialistas fazem para fazer esse diagnóstico, né? Uma... Gente, me fugiu a palavra. Mas um instrumento que a gente usa bastante é o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico para Transtornos Mentais, né? Então, a gente usa o DSM, e aí o DSM-5, que é a última edição que foi liberada, né, desse manual, ele traz, na verdade, dois tipos de classificação, né? Que ele traz a classificação que era antiga e ele faz uma nova proposta de classificação para os transtornos de personalidade. E aí eu trouxe essas duas, mas eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, né? Mas, basicamente, o que vai saltar, né, mais em relação à pessoa que apresenta esse transtorno é justamente que esse padrão quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está falando de um padrão que ele é rígido, né? Um padrão que ele não vai aparecer em determinadas situações. Ele é um padrão que é a forma da pessoa de ser e estar no mundo. Então, a pessoa vai ser dessa maneira, vai se colocar dessa maneira em todas as situações, né? Então, é uma pessoa que ela vai estar muito preocupada com como as pessoas estão vendo, né? Como as pessoas estão vendo como ela é, o que ela é, com questões de status. Vai ser uma pessoa que, em geral, né, vai ter, na verdade, uma autoestima muito baixa, mas que ela vai supercompensar esse processo com essa postura de grandiosidade, né? Porque quando a gente fala também de um transtorno de personalidade, a gente está falando de uma falta que é uma falta lá nos afetos, né? Quando essa pessoa estava em formação, quando essa pessoa estava na constituição dela, do psicológico dela, né? Da psique dela, ela teve uma falta muito grande nessa parte afetiva, nessa construção da forma dela sentir o mundo, de sentir as pessoas, de receber amor, né? Muitas vezes teve uma privação, teve uma compensação, enfim, cada transtorno de personalidade com a sua especificidade, né? Mas em relação ao transtorno narcisista, a gente vai encontrar essa supercompensação, né? Então a pessoa ela vai ter esse comportamento de grandiosidade, mas que na verdade está escondendo justamente essa fragilidade muito grande, né, que está calcada nessa imagem, né, de como que as pessoas estão vendo. Então, isso coloca muito em xeque essa pessoa, né? Se essa pessoa se percebe em uma situação de humilhação, de exposição, isso vai gerar um desconforto muito grande, vai gerar um desequilíbrio muito grande para essa pessoa, né? E, na E aí verdade, ela pode... fica parecendo um contrassenso, né? Porque quando a gente pensa numa pessoa com transtorno narcisista, mas na verdade, assim, para os leigos, né? Uma pessoa que é narcisa, né? É narcisista, parece que justamente é o contrário, né? Que ela tem uma autoestima muito elevada. Então, na verdade, não. Ela tem uma autoestima baixa e faz essa compensação de grandiosidade, é isso? Isso faz a gente pensar, né, Lilian? Porque quando a gente pensa, né, em autoestima, quando a gente pensa nesse processo que é autossustentado, né, é muito curioso que esse processo seja sustentado em questões de aparência, né, que são mutáveis. Então, a gente se
E aí isso é uma coisa para a gente pensar para a vida, né? Para todo mundo, não só alguém que sofra com essa condição, né? Mas quando a gente se sustenta em coisas que são externas, né, que são coisas que não são da nossa própria percepção, né, que a gente depende ou do olhar do outro, ou a gente depende do nosso cabelo estar naquele dia bom, ou a gente depende de aplauso ou de vaia para se sentir bem ou mal, né? Será que isso é realmente uma autoestima, né? Acredito que não, porque a gente está, na verdade, se calcando no externo, né? E é justamente, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas isso é justamente um dos pilares do trabalho com a pessoa que sofre com essa condição, né? A gente vai trabalhar essa percepção da pessoa, essa aceitação, esse acolhimento dela mesma, né? Para que ela consiga ir desenvolvendo esse motor interno também, e não fique tão dependente desse externo, para que ela também possa avaliar as situações, para que a partir disso também ela possa se conectar às outras pessoas, né? Possa desenvolver a empatia, que é algo bastante importante, né? Que a empatia na pessoa que tá sujeita a esse transtorno, né? Ela está muito prejudicada. Essa pessoa tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender o impacto do que ela fala ou do que ela faz no outro, né, de acolher o sofrimento do outro. Muitas vezes o sofrimento, né, a fragilidade de alguém vai ser atacada pela pessoa, até porque ela não consegue assimilar isso nela mesma, né? Então, isso acaba virando uma agressão para ela, né? Uma agressão ao bem-estar dela, enfim. E aí ela acaba também, por vezes, agredindo essa pessoa. Agredindo não só fisicamente, né? Porque também aí a gente já entra em um quadro talvez mais limítrofe, né? Quando a gente vai para essa questão já mais pesada, mas que é possível também, né, de acontecer, mas vai para uma agressão psicológica, uma agressão verbal, né? Então, pode ser de várias formas, né? Isso tudo vai se construindo para que a pessoa que sofre desse transtorno de personalidade se sinta melhor, né? Então, a qualquer custo, né? Mesmo que o outro sofra. Essa questão da empatia é muito interessante. Eu anotei aqui tanto a empatia quanto a não percepção. E isso tudo está muito ligado, né? Muito relacionado. A pessoa que não para se perceber também tem uma certa dificuldade para perceber o outro, né? Porque não criou o hábito de perceber, né? Tanto a si mesmo quanto o outro. Isso fica muito mais evidente quando você faz essas comparações da pessoa que tem o transtorno, né? Agora, um outro aspecto. Então, o diagnóstico é feito por um profissional tecnicamente qualificado, vamos colocar assim, né? A gente não é para a gente ficar saindo e diagnosticando as pessoas chatas do planeta como sendo narcisistas, porque existe realmente um protocolo médico para isso, né? Existe uma sequência para isso. Mas quais são os riscos que, de repente, uma pessoa pode vir a ter se ela não perceber que ela está convivendo com uma pessoa que tem esse transtorno? Minha preocupação, na verdade, é a seguinte: como é que eu identifico? Eu posso não diagnosticar, mas eu posso identificar que eu estou convivendo com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista e o que eu faço? Como é que eu faço para, ou assim, eu percebi que, sei lá, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. O que eu faço? Tanto para sobreviver quanto para ajudar. Como é que eu faço isso? Então, eu vejo que quanto mais jovem a pessoa é, né, mais complicado isso vai se tornando, porque a pessoa tem menos recursos a qual ela pode lançar mão, né? Dos quais ela pode lançar mão. Então, se a gente pensa numa criança, né, uma criança que tem pais narcisistas, né, por exemplo, é uma situação bastante complicada, né, que talvez seja necessário uma intervenção de alguém próximo a essa criança, que vê essa situação, que converse com esses pais, né, que veja alguma forma de ajudar essa família, né, esse sistema, mas em relação a, né, quando você está mais velho, quando você já desenvolveu algum recurso para lidar com essa situação, é interessante a gente pensar desde lá do princípio, né? Então, eu quero voltar para começar a falar desde uma base, né, sobre essa questão. Que quando eu estava pensando, né, sobre essa entrevista, me preparando, pensando no que eu ia trazer aqui,
me veio uma frase, né, que é que, na verdade, o que acontece? Numa relação com uma pessoa narcisista, o que acaba acontecendo é a pessoa narcisista, ela está focada nela mesma, né, nela se sentir bem ou mal, dela ser amada ou não amada, só que a outra pessoa da relação também está focada na pessoa narcisista, né? Então, aí a gente já gerou um problema, porque existe essa pessoa que está com foco nela e a outra pessoa que está ali girando em torno dessa outra para manter, né? Para manter esse bem-estar, para manter a pessoa se sentindo bem, feliz, nananã, e essa pessoa, né? O que que essa pessoa aqui que está girando ali está querendo? O que que ela deseja? O que que faz bem para ela? Será que ela tem bem estabelecido? Quais são os valores dela? Né? Será que ela está com esse centro dela também bem polido? Será que ela está em contato consigo nesse processo? Né? Então, aí a gente já tem um ponto que é crucial, né? Porque a partir do momento em que tem esse abandono de si, não existe mais uma relação, não existe mais uma troca. Existe uma pessoa que está ali, né, enquanto senhor ou senhora, e a outra pessoa que está atendendo incessantemente a isso. É. Então, é importante a gente começar por aí, né? Começar dessa pessoa entender para ela onde que está, né? Onde que está o limite, né? O que que eu vou colocar nessa relação enquanto um limite? O que que é importante para mim, né? E a partir disso, convidar essa outra pessoa, e aí que tá, né? Porque a pessoa que tá dentro dessa condição, né? A pessoa que sofre e que, pelas estatísticas, né, a gente sabe que são em maioria homens, né? Então aí a gente já tem várias questões sociais também atuando, tem uma questão física que, né, muitas vezes o homem vai ser mais forte também, isso já gera uma intimidação, né? Se você é mulher, você vai confrontar essa pessoa, então tem várias questões envolvidas, né? Mas a partir dessa definição para si, né, do que é o teu valor, do que você quer colocar como limite nessa relação, não só quer, mas precisa, né, pela tua própria saúde, por você, né, para que você possa continuar existindo bem, se relacionando com as pessoas de uma forma saudável, a partir do momento que você define isso para você, é necessário convidar essa pessoa a olhar. Né? Só que a gente sabe que essa pessoa vai estar com essa questão da empatia prejudicada. Então, claro, se é uma pessoa pela qual você tem uma estima grande, é uma pessoa importante na sua vida, você quer ajudar essa pessoa também a ficar melhor, porque outro ponto que é importante, né, não é que essa pessoa esteja realmente feliz, né? Existe ali uma questão também, né? Só que é claro que ninguém enfia na marra, né, saúde mental e estabilidade e paz de espírito em ninguém, né? Então, Uma pena. então, assim, é preciso, quando eu falo desse convite, né, nesse sentido, que você vai convidar essa pessoa a estar nesse lugar, a fazer essa busca também, né, mas essa pessoa precisa aceitar, porque na marra nada vai acontecer. Você pode querer o melhor para essa pessoa, mas se essa pessoa não se colocar em movimento, ela não se comprometer, ela não for, né, é aquela história. A gente sabe também que o narcisista, ele normalmente vai chegar para terapia obrigado, né? Mas a gente sabe também que ninguém é obrigado a nada, né? A pessoa coloca o limite e essa pessoa vai ter que escolher, né? E assim, ela vai escolher algumas vezes ir para a terapia de fato, buscar essa ajuda, porque realmente existe ali um reconhecimento de um valor da relação, existe ali um reconhecimento de que aquilo vale a pena, né? Só que essa pessoa vai ter dificuldade para aceitar isso, aceitar que ela vai precisar mudar, aceitar que ela vai precisar se reposicionar, né? Só que, voltando, né, quando eu falo dessa questão de você se entender e você colocar esse limite para você, é de você também entender, né? Poxa, eu consigo continuar convivendo com isso da forma que tá? Eu consigo, eu preciso, porque às vezes você vai precisar, tá? Eu preciso conviver com isso? Às vezes sim, você precisa, porque se você não conviver com isso, você vai ficar numa situação que vai ser muito ruim para você. Uma situação que talvez você não tenha nem onde morar. Então, sim, pode ser que em algum momento você precise conviver com aquilo, mas é ter em mente que então você vai precisar se preparar para sair dessa situação. E como é que você vai se constituindo para sair dessa situação? O que que é necessário? Né? Então, você ter isso muito bem mapeado, né? Porque se essa pessoa recusar o teu convite a se olhar, a ter um acompanhamento, né? A entender o que que ela precisa mudar, claro, com dificuldade, tá? Não estou dizendo que é um passe de mágica, mas se essa pessoa não aceitar esse convite, você vai ter que se posicionar de novo, né? Sempre.
Porque a gente passa a vida tendo que se posicionar, na verdade, né? A gente passa a vida tendo que escolher. E aí a gente convida as pessoas a sintonizarem com a gente, mas elas têm o poder de dizer sim ou não também. E aí a gente vai ter que lidar com isso. Né? Então, se você fez esse convite para a pessoa, ela não aceitou, você vai ter que pensar, tá, e agora o que eu faço? Né? Qual é o meu passo da dança agora? É interessante porque você falando me veio o seguinte, então, até antes de tentar alguma ação sobre empatia, é o convite para o autoconhecimento mesmo, né? Tanto vamos colocar assim, do abusador, quanto de quem está sendo abusado por essa relação transtornada, né? O autoconhecimento é para os dois. Agora, interessante, você falou em, por exemplo, quem sofre desse transtorno dificilmente vai procurar ajuda, né? Existe algum tratamento efetivo, científico, sei lá, reverter essa situação, para isso deixar de ser um transtorno? Existe já alguma coisa efetiva, Cheyenne? Existe sim, Lilian. É a psicoterapia mesmo, né? Então, essa pessoa, ela vai passar por um processo de psicoterapia mais específico, né? Porque o processo com transtorno de personalidade é diferente dos outros transtornos, né? Não é como um processo para transtorno de ansiedade, não é como um processo para transtorno depressivo. É claro que eles podem até vir como comorbidades, algumas vezes, tá? O transtorno de personalidade, o transtorno que não é o transtorno de personalidade, um transtorno agudo, né? Mas, mas apesar disso, né, é diferente. Como o profissional vai lidar com essa pessoa é diferente, justamente por aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, que essa pessoa, ela tá com uma dificuldade na base dos afetos dela. Então, a terapia com a pessoa, né, que apresenta o transtorno narcisista, ela vai ser uma terapia que vai vir como alguns livros usam esse termo, né, de reparentalização. Eu me enrolo para falar. Mas você vai ali servir também como de alguma forma, como esse modelo, né, parental. Claro que não é a mesma coisa, porque você é terapeuta da pessoa, mas você vai servir como esse modelo para que como modelo mesmo, né, para que essa pessoa consiga entrar em contato com essas questões que ficaram negadas, que ficaram deixadas de lado lá atrás, que ela não aprendeu a lidar. Né? Então, o terapeuta, ele tem um papel muito, muito importante e essa pessoa precisa estar muito bem resolvida também, porque os transtornos de personalidade, eles vão convidar a gente também a um lugar muito difícil de sustentar, muitas vezes, né? Então, é preciso que a gente, enquanto terapeuta, a gente esteja muito bem trabalhado com as nossas questões, que a gente esteja também em acompanhamento psicoterapêutico, né? Porque dependendo do transtorno, né, a gente vai encontrar diferentes dificuldades, vai encontrar uma pessoa que vai ficar tentando contato mais vezes, com mais frequência, vai encontrar uma pessoa que vai se distanciar, que vai tentar fugir da terapia. E isso tudo está previsto, isso tudo a gente vai ter que tratar no início da terapia, né? Num processo que a gente vai chamar de psicoeducação. Esses termos, eles são bem comuns a TCC, né? Mas na Gestalt terapia, apesar de eu seguir a Gestalt terapia, eu também gosto de usar esses termos porque eu penso que eles são bastante didáticos, né? Para a gente entender esse processo, essa estrutura desse processo. Então, é extremamente importante que a gente, junto com essa pessoa, vá construindo esse laço, né? Essa relação, e que muitas vezes, né, no transtorno narcisista, as pessoas tendem a antagonizar essa pessoa, né, que é uma reação que vem também a partir de uma resposta da pessoa que sofre com transtorno narcisista, né, que ela também muitas vezes vai antagonizar e ela vai convidar a gente a esse lugar de reagir a esse antagonismo com mais antagonismo, né? E como o psicoterapeuta precisa estar preparado para lidar com isso, né? Preparado e preparada para lidar com isso. Porque se a gente aceitar esse convite, a gente está reforçando essa forma disfuncional da pessoa de ser, né? Então, como a gente precisa também estar muito preparada para amar essa pessoa de forma muito genuína, né? Amar no sentido de oferecer o nosso melhor e estar também despertas, né? E despertas para enxergar o melhor que essa pessoa tem. Aquilo que ela pode colocar para fora a partir desse processo de terapia, né? Aquilo que ela pode despertar, que ficou adormecido, que ficou machucada, aquela fragilidade que foi esmagada muitas vezes na infância, né? E que precisa encontrar o seu lugar, que precisa encontrar o seu eco no mundo,
né? Então, como a gente tem que estar preparado também para oferecer esse amor a essa pessoa. Só que, de novo, né? Agora eu estou falando aqui da posição do psicoterapeuta, uma pessoa que estudou, me dedicou e dedica a sua vida a isso. Não, eu não estou falando que é uma pessoa que não tem esse preparo, não tem essa base, que não está em psicoterapia, que essa pessoa vai ter que fazer o mesmo, tá? Porque muitas vezes o que vai acontecer aí você me escuta falando, porque você tem que amar, e você tem que nananã, e você tem que aceitar. Só que a relação é outra, né? Quando a gente está numa relação íntima, uma relação familiar, uma relação amorosa com essa pessoa, é outra dinâmica. Então, assim, também cuidado para não se colocar em um lugar de psicoterapeuta da pessoa, tá, gente? Porque não é essa ideia. Se você não é psicoterapeuta da pessoa, não tente fazer isso. Aquela história, não tente fazer isso em casa. Porque justamente é isso. A gente precisa de um preparo e acompanhamento para lidar com isso, né? Não é no susto. Já estou até imaginando a pessoa que sofre com alguém próximo, no ambiente familiar, por exemplo, que tem essa pessoa contra. Ela faz as pessoas sofrerem, né? Se a pessoa que está sofrendo for tentar ter todo esse suporte técnico e funcional de um psicoterapeuta, é desumano até, né? Ela não vai conseguir sozinha. Isso que eu acho importante também a gente conversar com as pessoas que estão nos ouvindo hoje, né? Não precisa passar por isso sozinho, né? Existem profissionais especializados, dedicados, assim como a Cheyenne, justamente para ajudar as pessoas. E eu estou aqui considerando os dois lados, né? É claro que ouvindo as histórias que eu venho ouvindo e sabendo dos casos que eu venho sabendo, eu também quero antagonizar, né? Eu também quero crucificar essa pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, mas ouvindo você agora, eu entendo uma série de coisas, né? Não quero mais queimar todos eles na fogueira. Não sou a pessoa preparada para abrir essa conversa nem nada, mas assim, para quem sofre, não sofram sozinhos e não tentem carregar esse fardo sozinhos, né? Procurem ajuda. Tem pessoas como a Cheyenne que têm condições técnicas e suporte profissional para ajudar vocês, né? Então, muito bacana isso que você está falando, apesar de entender agora que eu não devo antagonizar o outro lado, né? Não ficar, porque também sofre, né? E desde o começo da sua fala, eu estou humanizando essa figura na minha cabeça, o que não é fácil, mas eu estou aqui humanizando essa figura na minha cabeça para não ser realmente uma caça às bruxas, né? Para que isso não vire uma guerra contra as pessoas que também sofrem com o transtorno, né? Apesar de não parecer. Então, isso é bem interessante. Muito legal você estar trazendo isso. E como isso também é um sintoma da nossa época, né, Lilian? Porque a gente tende a se ligar muito nisso, né? Se ligar muito nas aparências. Então, a gente não está muito preocupado, né? A gente tende a não estar muito preocupado com o que está movendo essa pessoa, né? O que está na essência dessa ação, o que está na essência disso que ela está falando, né? Então, a gente fica muito preocupado nessa aparência, porque a pessoa está postando um monte de fotos, se chamando de linda, e porque ela está gritando aqui com essa outra pessoa, né? A gente não consegue entender que aquilo, na verdade, é um ajuste muito disfuncional que aquela pessoa está tendo, né? Aquela pessoa apresenta e ela leva para a vida, e como aquilo gera sofrimento para ela também, né? Só que, claro, não é que eu vou chegar, então vem cá, me dá um abraço. Não, porque essa pessoa talvez me dê um soco, sei lá. Mas é entender, né, essa outra dimensão do amor, que não é uma dimensão simplesmente de tadinho, não é isso. Não é tadinho, né? Ninguém é tadinho. Né? A gente vive a nossa vida, a gente escolhe, a gente se apresenta para a vida assim como ela se apresenta para a gente, né? E a gente tem esse potencial de ação sempre. Só que a gente precisa se instrumentalizar de forma adequada para lidar de forma adequada com as coisas. Né? Então, da mesma forma, também não estou dizendo, né, quando eu falei que se você não é o terapeuta dessa pessoa, você não tem que ficar tentando, né, entrar dessa maneira e, enfim, consertar, digamos assim. A gente também não tenta consertar ninguém, tá? Mas só falando didaticamente. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas assim, da mesma forma que você não vai fazer isso, também não quer dizer que você vai abominar essa pessoa. Como você estava falando, então sai da minha vida, não quero mais saber. Você tem uma relação de amor com essa pessoa, eu imagino. Né? Você está preocupado com essa pessoa também. Então,
Se é essa pessoa que topa, né, que aceita esse convite, que fala, ai, tá bom, então eu vou lá fazer terapia. Você fica enchendo meu saco, vou fazer terapia. Tá bom, é a forma como essa pessoa conseguiu topar ir para terapia, né? Se for algo que você consegue lidar, ok, deixa essa pessoa ir para terapia e vá você também, tá? Porque você também precisa desse cuidado, você também precisa entrar cada vez mais em contato com você. E isso também ajuda a gente a não antagonizar as outras pessoas, porque a gente também vai entrando em contato com o que a gente precisa, a gente também vai desenvolvendo o nosso autossuporte, a gente também vai entendendo os nossos limites, né? Porque antes de eu colocar o limite para outra pessoa, eu preciso entender qual ele é e entender de verdade, né? Que não é o limite que é o limite da Aline é diferente do limite da Chayenne, que é diferente do limite do João, do Pedro, da Maria e da Rita, né? Cada pessoa vai ter um limite diferente, cada pessoa vai sustentar uma relação diferente com as outras pessoas, vai sustentar um nível de estresse diferente, e tudo bem, né? Desde que essa pessoa realmente esteja bem. Só que para você entender isso, é importante que você esteja também em acompanhamento, né? E que você também esteja desenvolvendo todas essas questões que eu falei aqui. E para que você possa também ir reconstituindo essa relação com essa pessoa, né? Até porque quem convive, principalmente no ambiente familiar, né? Quem convive com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista sofre uma série de questões também, né? Tem consequências também. Alguns casos, por exemplo, de mães narcisistas em que o filho ou a filha acaba não conseguindo desenvolver uma relação real de amor porque não teve essa base pela mãe e o pai serem narcisistas, né? Então tem toda uma reconstrução que essa vítima tem que fazer. Aí eu queria te perguntar nesse sentido, quais são as consequências, as sequelas mais comuns de quem sofre, de quem passa na mão desses transtornos, né, dessas pessoas que têm transtorno, a vítima no caso, quais são as sequelas, as consequências mais comuns? Então, o que a gente tem, né, na literatura é que normalmente as pessoas que têm pais, né, ou figuras de cuidado na infância que têm algum tipo de transtorno, essas pessoas vão tender a apresentar também algum tipo de transtorno, tá? Mas é tender. Não significa que a pessoa necessariamente vai ter isso. Mas com certeza essa pessoa vai ter uma formação também afetiva, uma formação, né, de conflito com o mundo, de como lidar com as relações com os outros diferente, né? Porque ela está tendo ali modelos que não são funcionais. Então, pode ser que essa pessoa, né, que ela tenha também uma autoestima frágil, né, que ela não consiga construir uma boa imagem, né, uma imagem sólida dela, não consiga estabelecer muito bem para ela quais são os limites na relação com o outro, e aí isso vai poder, é muito difícil falar assim, porque as possibilidades são amplas, tá, Aline? Mas eu estou dando uma ideia geral. E preciso reforçar que, assim, não é uma regra, tá, gente? Então, assim, não é porque você sabe que fulano é assim que aí você, pronto, ferrou, os filhos estão condenados. Não, não é isso. Ou porque você sabe que teu parceiro teve um pai assim ou uma mãe assada. Calma, tá? Mas certamente essa pessoa teve uma formação mais difícil, né? Enfrentou provas mais difíceis nesse crescimento dela. Mas, enfim, então essa pessoa ela pode ter essa dificuldade, né, na formação da autoimagem dela, pode ser uma pessoa que ou vai também ter essa atitude, né, super hipercompensatória, em que ela vai se mostrar muito, é uma pessoa que vai duvidar muito de si, né, que vai se questionar, uma pessoa que vai ficar baseada ali nesse esquema também, né, de recompensa, de, para ser amada eu tenho que fazer isso, ou aquilo, eu tenho que ter um desempenho tal, resultado tal, porque isso foi o que foi endossado, né, por toda a vida dessa pessoa. Agora, não quer dizer também, né, assim como a pessoa que tem o transtorno narcisista, né, e ela pode aprender a lidar melhor com isso, não quer dizer que essa pessoa está condenada para a vida, né? Essa pessoa ela tem a chance também de olhar para esse processo dela e ir se cuidando, né? E aquilo, quanto mais cedo, melhor, né? Porque a gente está nesse processo de formação dos afetos, de lidar com o mundo, mas que às vezes não é possível, né? E que, ok, chegando na idade adulta, se essa pessoa vê essa necessidade, é importante que ela procure, que ela não adie, né? Ou que se as pessoas que estão ao redor dessa pessoa percebem, né, essa possível influência, percebem que essa pessoa está tendo qualquer tipo de dificuldade, né, que aconselhem a buscar a terapia,
né, amigos, familiares, enfim, seja quem for, né, que aconselhe essa pessoa a buscar essa ajuda especializada. Porque é uma grande questão que a gente tem hoje em dia também, né, das pessoas confundirem a terapia com uma simples conversa, um simples momento em que a pessoa vai ali para ficar despejando os problemas, o que não é verdade, né? Claro que a gente vai também ter essa parte da conversa, vai ter essa troca, né, pelo diálogo, mas que a escuta da terapia é uma escuta muito diferente, é uma escuta que ela vai procurar entender qual é a questão que está afligindo aquela pessoa, né, como que pode ser feito esse trabalho, que, dependendo da abordagem, né, vai traçar um plano de tratamento com essa pessoa, dependendo do caso também, né, e aí eu falo de novo, né, na Gestalt terapia, a gente consegue fazer um arranjo, um arranjo mais geral, digamos assim, né? Que a gente pode olhar, a gente vai tentar entender, vai fazer essa descrição fenomenológica com essa pessoa e vai ver o que essa pessoa atende, né? Não só a Gestalt terapia vai fazer isso, outras linhas também fazem, mas assim, posso falar do meu trabalho, né? E nem tanto da Gestalt terapia, não, posso falar do meu trabalho dentro da Gestalt terapia. Mas que essa pessoa vai chegar, né? Vai ter essa escuta, eu vou tentar entender o que essa pessoa está querendo realmente, qual é o que está na base, né, que é um dos princípios da Gestalt terapia, da gente entender para além desse sintoma, né, porque a gente entende que o sintoma, ele salta, ele é o que vai incomodar, que vai trazer a pessoa, mas que não necessariamente a gente tem que tratar o sintoma, né, a gente tem que olhar para o que está sustentando aquele sintoma, o que está sustentando isso no mundo, né, então a gente vai trabalhar a partir dessa base, né, a gente vai intervir nessa base, a gente vai trabalhar com essa pessoa, essa reformulação dessas estruturas, digamos assim, né? Então, a psicoterapia serve como tratamento tanto para a pessoa que tem um transtorno, quanto para a pessoa que sofreu com esse relacionamento transtornado, né? A psicoterapia também funciona para a vítima. Sim, com certeza, Lilian. Você Das duas falou, partes. você falou também que ia voltar no assunto de consertar, né? E eu achei muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, é meio que natural do ser humano querer consertar as pessoas. Não, deixa comigo que eu dou um jeito em tal, deixa comigo que eu vou fazer não sei o quê. E a gente tem um pouquinho disso, assim, meio que naturalmente, né? Muitas pessoas, principalmente na época de adolescência, a gente acha que vai poder consertar as pessoas, né? Então, como é que é esse aspecto na psicoterapia? Pois é, né, Lilian? É bem complicado falar sobre isso, porque realmente isso é bem comum, né? Da gente achar que vai. Isso muitas vezes a gente consegue ver em relacionamento amoroso, né? Assim, que a pessoa entra no relacionamento e fala, não, mas essa pessoa vai mudar, essa pessoa era assim, mas até me conhecer. É, tá bom. É aquela história, né? Bom, Só que pode não. até ser que sim. Não, assim, pode até ser que sim, mas só se a pessoa quiser, né? Não é por causa de você que a pessoa, então, desceu o raio de luz que iluminou essa pessoa, ela acessou o nirvana, né? Magica, Na verdade, sim. Hã? magicamente ela muda. Pois é. Essa pessoa, ela vai fazer isso se ela quiser e a partir do caminho que ela traçar, né? Que ela for construindo para ela. Pode ser realmente, né, que num relacionamento a pessoa conheça alguém que ela perceba um grande valor nessa pessoa, né, um valor muito profundo e ela perceba que de fato ela vai precisar se trabalhar para estar com essa pessoa, né? Só que isso quem vai decidir é ela. Não adianta essa outra pessoa ficar berrando na cara dela que ela tem que ir para terapia, que ela tem que se trabalhar, ameaçando essa pessoa, isso não vai funcionar, né? A pessoa ela tem que fazer se ela quiser, né? E a gente precisa ter isso muito claro até para a gente evitar se desestabilizar por conta disso, né? Então a gente também olhar para as nossas questões, né, do porquê que a gente está querendo salvar essa pessoa, né, a todo custo, né, salvar na marra, digamos assim. Então, a gente entender o que está levando a gente também a ter essa reação e a gente se trabalhar dentro disso, porque senão a gente pode acabar se prejudicando no processo. Né? E o que muitas vezes acontece, que faz com que as pessoas fiquem muito tempo em relações que já não fazem bem, é às vezes essa noção de que ela vai mudar a outra pessoa, né? Então, por isso que eu falo, a gente pode fazer convites com muito amor, convidar essa pessoa a olhar para alguma coisa, né? E isso a gente faz a partir do momento que a gente está em contato com
aquilo que a gente não está achando legal e a gente coloca de forma tranquila para essa pessoa, né? A gente vai poder falar, olha, isso aqui que você fez no dia tal me fez ficar muito triste, eu não gostei, eu me senti muito mal, eu gostaria que você não fizesse isso de novo, você acha isso possível? E aí você vai conversar e vai ter que lidar com o que essa pessoa te falar. Ela pode falar, nossa, me desculpa, realmente não foi legal, olha, eu nem percebi, de verdade, poxa, eu sinto muito que você ficou mal com isso, vou ter muita atenção para isso, ok. Naquele momento, resolveu. Agora é questão também de olhar se isso vai se manter, né? Ou essa pessoa pode virar para você e pode falar: isso é uma besteira. Você está inventando isso. Eu nunca falei isso. Quando que eu falei isso? Tem vídeo? Cadê? Me mostra o vídeo. Né? Então, assim, e aí? Como é que você vai lidar com essa reação? Você vai falar: tá bom, então desculpa? Né? Ou você tem certeza daquilo que você sentiu, você sabe que você não tá louca, né? Que muitas vezes é um adjetivo atribuído, né? Você tá louca, né? Então você sabe que você não tá louca, você viveu aquilo, você sentiu, né? Pode até ser sim que sua visão esteja um pouco enviesada. Provavelmente tá, né? Porque a gente tem visões enviesadas das coisas que acontecem. Mas existe um ponto em que não é simplesmente uma invenção da nossa cabeça, né? Que envolve o que a gente sentiu, o que a gente acredita, os nossos valores, né? Então a gente precisa olhar para isso. Eu acho que eu me perdi. Eu tô acompanhando. Então, até para fazer o convite para outra pessoa Ah, olhar isso, a gente tem que estar preparada, né? Então, tanto preparada com o que pode vir de resposta, tá? Se me responder A, eu faço o quê? Se me responder B, eu faço o quê? Porque essa preparação é muito importante, né? A gente já está, estou aqui imaginando a vítima numa situação, numa relação fragilizada pela questão do abuso, e de repente vai fazer um convite, pode ser ainda pior, se ela não tiver preparada para isso. Né? Então, eu acho que isso fica um alerta bem bacana para quem já percebeu, para quem está numa situação em que está sofrendo com alguém que tem o transtorno de abuso narcisista, não queira consertar, não queira corrigir, prepare-se, fortaleça-se primeiro para depois convidar essa outra pessoa a também trilhar esse caminho do autoconhecimento, da empatia e de uma vida mais saudável, né? Relações mais saudáveis, mais sustentáveis. pois é, né, Lilian? Até porque, assim, isso que você falou me fez pensar aqui, né? Porque qual que é o nosso objetivo quando a gente vai falar alguma coisa com alguém? Né? Então, a gente tem isso claro para a gente também. Qual que é o meu objetivo quando eu vou reclamar disso aqui? Eu quero reclamar por reclamar? Ou eu quero reclamar porque isso não tem lugar na minha vida e eu não vou aceitar continuar vivendo assim? São duas coisas diferentes, né? Eu quero reclamar porque eu estou consternada e eu quero expor isso. Isso é uma coisa. Você pode fazer, realmente. Você pode ir lá reclamar, a pessoa vai te responder do jeito que ela quiser. Pronto, você reclamou. Agora, não vai ter mudança, né? E o que você vai fazer com isso? Era só para reclamar? Então, tudo bem. Então, você foi satisfeita. Agora, se você vai reclamar porque aquilo não tem mais lugar na sua vida e você não quer mais viver isso, você precisa ter as ferramentas para bancar isso. Porque senão, você vai se colocar cada vez mais em situações de vulnerabilidade, né? E como que isso fica para você, né? Como é que é você ficar constantemente indo lá e sendo agredida, né, pela pessoa? Será que isso faz bem? Também, né? Será que isso realmente vai adiantar de alguma coisa? E assim, é triste a gente falar isso porque dá essa noção de que então a gente vai ficar aqui aguentando calada, não sei o quê. Não, não é isso. Também não é isso. Mas é você ter consciência de para que você está falando e para que você não está falando, né? Não é que você não vai falar porque você está com medo da reação simplesmente, aí você quer evitar a fadiga. Não é isso. Você não vai falar porque você já entendeu que isso não está funcionando e que você vai falar no momento em que você consiga bancar essa reação de que você vai ter, de você ir embora ou de você ficar e você bancar, não, faz a terapia e a pessoa vai falar, não vou fazer, e aí você fala, então, de repente, realmente, né? São decisões também, né? Tanto a decisão de se manter, a que custo, a que preço, quanto a decisão
de sair a que custo, a que preço, né? Tudo a gente tem que fazer essa avaliação de consequência também, né? Bom, Cheyenne, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, uma pena, porque eu estou amando esse papo. Então, assim, queria que você trouxesse umas considerações finais e como as pessoas podem te encontrar, Instagram, e-mail, quais são as formas de contato das pessoas te acharem, até para procurarem ajuda especializada nesse assunto. Uhum. Bom, a ideia que eu penso que é a principal, né, para a gente fazer aqui, na verdade, eu vou fazer um grande resumo, né, um pequeno resumo dessa grande conversa que a gente teve, que tem muitos fatores aqui, né, importantes para a gente pensar, mas que eu acho que o mais importante de deixar, né, nesse final é essa noção dessa necessidade do contato consigo e dessa compreensão de si, né? De entender, e não é a gente, então, assumir essa postura de que agora eu só me preocupo comigo. É entender que isso é condição para estar com o outro, né? E se eu quero oferecer uma relação de qualidade, eu quero viver uma relação de qualidade, né? Acho que até antes, né? Porque normalmente a gente pensa, porque eu quero ter uma boa relação, eu quero viver uma relação feliz, né? Tá, mas a gente também precisa se preparar para isso, porque essas coisas também não vêm de graça, né? Então a gente precisa também se preparar para sustentar essa relação, né? Para que a gente possa também se olhar, para que a gente possa também cada vez mais ser empático com o outro, para que a gente possa também se trabalhar para estar com o outro e colocar os nossos limites também, né? E colocar os nossos limites de forma cada vez mais tranquila, cada vez mais serena com a gente, né? Porque essa tranquilidade não é para sair bem na foto, né? É para você, na verdade, lidar bem com a vida, né? Entendendo que tem momentos em que é necessário ficar, mas tem momentos em que é necessário ir, né? Então, como é importante ter isso bem estabelecido, e que isso vem com essa construção e com esse contato consigo dessa forma qualificada, né? Em um acompanhamento psicoterapêutico, em práticas que você vai fazer de autoconhecimento, né? Mas como é importante também que a pessoa que vai te ajudar nesse processo também seja uma pessoa que tem essa qualificação para isso, né? Porque o autoconhecimento não é frase de efeito, né? Autoconhecimento é um caminho que você faz para você se compreender com muito amor e tranquilidade, né? E que vai trazendo cada vez mais esses benefícios dessa clareza maior, né? Que você vai desenvolvendo em relação a si e em relação aos outros, em relação aos relacionamentos que vão se dar também, De né? maneira geral, até Então, dentro para a desse vida. tema, né? Hã? É de maneira geral isso, né? Quê? Isso é para a vida toda, né? Para todas as relações, para além das relações, né? Para você consigo mesmo. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é muito legal, mas ele não é indolor. Isso é muito importante, Lilian, porque às vezes a pessoa acha, né, que fazer esse caminho do autoconhecimento é cheio de flores e cheio de perfumes, e que é super prazeroso, super agradável. Nossa, que luxo, namastê, autoconhecimento, vai acender isso. Não, tá? O autoconhecimento, muitas vezes, é você ficar ali suando, falando, gente, para que eu fui fazer isso comigo? Porque eu tô vendo que eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que fazer uma faxina geral aqui, e eu não sei nem por onde começar, socorro. Às vezes o autoconhecimento vai ter desses momentos, né? E aí é que tá essa importância, né, de você também não ficar se lançando ao desalento de graça, né? Então, quando a gente fala desse processo de psicoterapia, é justamente porque essa pessoa que está te acompanhando, ela sabe sobre esse processo. Claro que o processo é teu e é individualizado, a pessoa não tem todas as respostas para te dar, mas a questão é que ela conhece esse mecanismo, né? Ela conhece esses processos. Então, ela tem também as ferramentas para, nesse momento de socorro, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Né? Qual é o meu nome? Qual é o meu endereço? Né? Que você não sabe nem para onde ir, essa pessoa intervém junto com você, ela está ali junto com você, te acompanhando. Porque também não é para esse processo, assim, é aquilo, né? Não é indolor, mas também não é uma tortura, sabe? O autoconhecimento, me veio a imagem, né, da pessoa que está se preparando para correr uma maratona, né? E como é glorioso você terminar essa maratona. Mas aí você pensa em quanto tempo você treinou, em todo o suor, em toda a dor no corpo que essa pessoa sentiu. Mas ela chega no final da maratona feliz, porque olha só que conquista que ela teve, né? Olha que glória
né? Eu gosto muito dessa palavra, desse sentimento da glória, né? Que é esse sentimento que, quando eu penso nesse sentimento da glória, é esse sentimento do atleta, né? Que ele passou por esse esforço enorme e ele obtém essa glória, né? Que é esse triunfo, é esse momento em que ele fala, nossa, me realizei, né? Aqui nessa tarefa em qual eu me coloquei, né? Que foi voluntária, né? Que ninguém obrigou, ninguém ficou falando, vai, corre, né? A pessoa fez porque ela que se colocou para fazer isso, É, né? verdade. Então, como é importante isso também, né? Essa intenção. Sim, sem dúvida. Deixa seus contatos para a gente poder te achar. Como é que a gente te Ah, é localiza? verdade, me esqueci. Bom, então, vocês podem me encontrar pelo Instagram. Meu usuário é psicóloga.cheyenne, né? Que se fala Cheyenne, mas se escreve Cheyenne. Ou vocês podem também falar comigo através do e-mail, que é chayenne.psicóloga@gmail.com. Então, o Instagram é psicóloga.chayenne, o e-mail é chayenne.psicóloga. Inverte, né? E também, não perguntei, mas qualquer coisa você corta na, na edição. Mas também eu tenho um podcast junto com uma grande amiga minha, que é psicóloga também. O podcast se chama Minha Terapeuta Me Acha Ok. Então, se vocês quiserem escutar a gente falando também sobre temas variados, a gente fala sobre relacionamentos, mas a gente vai falar sobre outros temas também que aparecem no nosso consultório, que aparecem nos nossos estudos também, né? A gente leva essas discussões de uma forma bastante tranquila, bastante descontraída para o nosso podcast. Então, se vocês quiserem ver, quer dizer, ouvir, Minha Terapeuta Me Acha Ok. Eu gostei disso. Eu acho que é uma frase que eu vou ter como objetivo de vida. Minha terapeuta me acha ok. Porque a hora que a minha terapeuta me acha ok é porque eu tô legal pra caramba. Adorei. Então, são 3 formas de te encontrar. A gente vai deixar aqui na tela também escrito para o pessoal que está nos assistindo ficar mais fácil de localizar você. Chayenne, muito obrigada por ter vindo. Uma pena que tenha acabado, porque eu acho que a gente ficaria mais algumas horas aqui conversando sobre isso. Achei muito legal a gente ter trazido luz para alguns assuntos, né? O quanto é importante se preservar e quando for tomar alguma atitude, esteja preparado para isso, né? Principalmente esse fortalecimento, esse autofortalecimento interno, antes de sair por aí fazendo diagnósticos, botando o dedo na cara, ou tentando resolver sozinho ou sozinha situações mais difíceis e complicadas, né? Então, assim, não estejam sozinhos, vocês não precisam estar sozinhas e sozinhos, busquem ajuda. A gente está aqui um pouco para despertar essa conscientização, mas também para nos colocar à disposição caso vocês precisem de algum aprofundamento. Chayenne, muito obrigada por ter vindo e até breve.